Oséias, capítulo 8. Embora eu lhe escreva minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Versículo 12. A trombeta era um instrumento muito utilizado, tanto em batalhas quanto em festas e assembleias solenes. Geralmente, servia como um sinal de alerta ou de convocação, mas também para comemorar a vitória em alguma batalha. No Antigo Testamento, encontramos diversos relatos em que a trombeta é utilizada. No livro de Neemias, por exemplo, o próprio Neemias, devido à construção dos muros de Jerusalém demandar dispersão, convocava o povo para orar ao som da trombeta. Neemias capítulo 4, versículo 20. O capítulo de hoje já inicia com um recado em tom de urgência. Emboca a trombeta, indicando que ela está prestes a ser tocada. Com castigo às portas e avisado pelos profetas de Deus de que sua falsa religião precisava ser substituída pela religião pura e sem mácula, Tiago capítulo 1, versículo 27, Israel rejeitou o bem e teria de sofrer a dor das feridas que ele próprio causou. Provérbios capítulo 11, versículo 17. Apesar da aberta idolatria, o povo ainda enchia a boca para dizer: Nosso Deus, nós Israel te conhecemos. E ao mesmo tempo contaminavam a casa do Senhor com seus ídolos e práticas pagãs. Eram exatamente um tipo de Laodiceia, acomodando-se à condição de que, como nação eleita de Deus, já eram ricos e abastados e não precisavam de mais nada. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. Conforme as profecias bíblicas, vivemos no tempo que antecede a 7ª e última trombeta. Basta observar a condição atual do mundo para perceber que o 7º anjo, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, já está com a trombeta na boca, apenas aguardando a ordem divina. E adivinhe só o que João viu logo após o ressoar da última trombeta. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E o que era mantido dentro da arca da aliança no santuário terrestre? Além da vara de Arão e de uma urna de ouro contendo uma porção do maná, estavam ali as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Agora, vejamos o porquê o Senhor irou-se contra o seu povo. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Transgredir significa passar dos limites. Israel passou dos limites confessando uma fé tão frágil quanto os deuses que construiu. Como uma revelação do verdadeiro caráter divino, a lei do Senhor é santa e o mandamento santo e justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Interessante que enquanto Deus se ira pela transgressão de sua lei, Satanás se ira com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Percebem a diferença, amados? O Criador nos deixou 10 preceitos com base nos quais um dia seremos julgados. Tiago capítulo 2, versículo 12. A lei de Deus expressa 10 vezes que você e eu somos pecadores e precisamos de um Salvador, que nos deixando exemplo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele não voltará para buscar os que amam o sacrifício, pois o Senhor não os aceita, mas virá 2ª vez para levar consigo os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse capítulo 14, versículo 12, como expressão do grande amor que o salvou. Não podemos perder a inocência que este mundo vil tem tirado até mesmo das crianças. Os mandamentos de Deus não são penosos, 1 João capítulo 5, versículo 3, e sim
motivo de alegria daqueles que descobrem a bem-aventurança de seguir os passos de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Que estejamos todos prontos para o ressoar da última trombeta, orando em todo o tempo. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Salmo 119, versículo 33. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, não nos deixarias neste mundo de pecado sem uma lei para reger a nossa vida de volta ao teu encontro. Porque o pecado fez separação entre nós e o Senhor, e a tua lei nos lembra da nossa condição vergonhosa e completamente dependente de um Salvador. Nela podemos ver a nossa maldade, mas também a tua bondade, a nossa ira, mas também o teu amor, o nosso pecado, mas também o teu perdão, o nosso eu, mas também o teu caráter na face de Cristo. Seja a nossa obediência o resultado do poder da tua graça em nós. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, bem-aventurados. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.